Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os 3 tipos de adoçantes que os diabéticos jamais devem consumir e jamais devem ter na cozinha em casa. Mas antes de eu falar, já vai deixando aqui seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês receberem diariamente conteúdos de extrema qualidade. E antes de falar sobre os adoçantes, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Daniele Rocha e tenho 32 anos e com 9 anos de idade, há 23 anos atrás, do nada, eu comecei a me sentir muito mal, e isso quando criança, comecei a me sentir muito mal. Em 15 dias eu emagreci muito, perdi muito peso. Isso em dezembro de 1995, até hoje, né? Não tem como esquecer. Comecei a emagrecer muito, sentia muita sede, tomava água o tempo todo e a água tinha um sabor muito estranho, um gosto muito estranho e comecei a fazer xixi na cama de madrugada enquanto dormia, comecei a passar muito, mas muito mal. E em 15 dias, assim, muito rápido, ao acordar pela manhã, quando eu acordei, eu caí no chão, eu desmaiei e os meus pais me levaram às pressas para o hospital. E chegando no hospital, eu estava em pré-coma, entrei em pré-coma e os médicos começaram a realizar os exames em mim. O último exame que foi feito foi o de glicose na época. Como eu estava sem me alimentar, eu lembro até hoje, né, que eles me deram ainda um leitinho com Nescau, com achocolatado, na época, por chegar no hospital sem ter me alimentado. E o último exame que eles fizeram foi o de glicose. E adivinhem em quanto que a minha glicemia estava. Ninguém imaginaria isso, né, na época. Em 750. E a partir dali, extremamente alta, né? E a partir dali, a gente descobriu, eu e a minha família, que eu era portadora de diabetes tipo 1. Que meu pâncreas não estava mais produzindo nada de insulina, praticamente nada. E que a partir daí eu teria que conviver com a doença e aprender, né, a me alimentar corretamente e todo o processo que faz parte da doença. Só que na época ninguém conhecia, ninguém falava de diabetes, nem de tipo 2, nem de tipo 1. Existe diferença entre os tipos de diabetes e uma hora eu vou voltar aqui para explicar para vocês como é que funcionam os tipos de diabetes. E na época ninguém conhecia sobre a doença, não se sabia nada. Os profissionais também nos orientavam de uma forma assim que a gente não conseguia entender. Então assim, era uma coisa muito vaga, né? Então eu e a minha família, a gente foi descobrindo praticamente tudo sozinho. E na época eu fiquei um mês e meio internada no hospital até regular bem a glicemia, com um tratamento alimentar bem rígido para a glicose ficar bem controlada. E foi aí que começou a minha luta, né, no diabetes. E isso já se passaram 23 anos, né? Então são 23 anos de experiência. E quando cheguei ali na minha fase dos 16, 17 anos, que a gente chega no momento onde a gente começa a ver que vestibular que a gente vai prestar, o que eu vou querer para minha vida, o que eu vou querer fazer da minha vida. Deus sempre colocou no meu coração algo muito forte, que era levar para as pessoas, o maior número de pessoas possível, todo o conhecimento que eu tinha em diabetes, isso como portadora de diabetes e como profissional, como que eu poderia ajudar as pessoas através disso, né? E foi quando entre 2 opções, que era fazer endocrinologia, medicina e me especializar em endocrinologia, ou nutrição e me especializar nas áreas da nutrição, eu escolhi fazer nutrição e ser nutricionista. Fazer a nutrição, fazer especializações em nutrição e ser nutricionista. Por quê, né? Porque
A alimentação sempre fez parte do tratamento da minha doença. A alimentação sempre foi primordial e foi a base para que a minha glicemia, para que a glicose sempre ficasse bem equilibrada, né? E com a nutrição, com tudo isso que eu vivenciei até aqui, hoje eu posso dizer para vocês, com toda a certeza do mundo, que o diabetes não é uma doença maligna, como a maioria fala por aí. O diabetes é uma doença maligna se não for tratada de forma correta, se não for tratada de forma adequada. O diabetes é uma doença benigna se for tratada de forma adequada, se for tratada de forma como merece ser tratada. Eu sempre falo que as pessoas que têm diabetes e se cuidam, elas vivem muito mais e muito melhor do que quem não tem nada e não se cuida. E o diabetes, ele é como se fosse um namoro, né, pessoal? Quem tem ou quem é familiar de pessoas que têm diabetes vai entender o que eu tô falando. O diabetes é como se fosse um namoro, né? Quando a gente conhece o nosso namorado, a nossa namorada, a gente começa a ter um relacionamento, a gente se apaixona, a gente tem altos e baixos, a gente se briga, mas depois já tá ali se abraçando. E o diabetes é a mesma coisa. A gente sabe que tem altos e baixos no dia a dia com a glicose, a gente sabe que a gente tem esses altos e baixos, mas o mais importante é levantar a cabeça, seguir adiante, olhar para frente e procurar ver o que a gente tem que estar fazendo para melhorar sempre essa glicemia, para que a gente tenha uma longevidade saudável, para que a gente tenha qualidade de vida e viva bem, que é o mais importante, né? E agora a gente vai falar sobre os 3 adoçantes que os diabéticos jamais devem consumir. Vamos lá então, peguem um papel e a caneta e anotem. Aspartame ou aspartame, tem alguns adoçantes no supermercado que quando a gente compra já vem aspartame escrito, e tem alguns adoçantes que vocês precisam pegar, o produto, a embalagem do adoçante e ler os ingredientes atrás. Porque muitas vezes o aspartame ou o que é utilizado no adoçante não está escrito na frente, na embalagem, e vai estar escrito nos ingredientes. Então vocês vão conferir nos ingredientes que nome está escrito ali para vocês saberem qual adoçante foi utilizado. Então, jamais a gente deve estar utilizando, porque o aspartame ele é composto por ácido aspartico, fenilalanina e metanol, que é uma toxina ocular, tem relação direta com catarata, com inflamação na retina, com retinopatia diabética, que vai inflamando a nossa retina e vai trazendo problema na nossa visão. Depois a gente também tem os adoçantes, que é a sacarina sódica e o ciclamato de sódio. Esses 2 adoçantes, que são químicos, como o aspartame também é químico, esses 2 adoçantes, normalmente, eles não estão escritos na embalagem, na parte da frente dos adoçantes. Muitos adoçantes, essa sacarina e esse ciclamato, estão descritos nos ingredientes do adoçante, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que olhar os ingredientes e ver qual tipo de adoçante foi utilizado naquele adoçante ali. E a gente somando, a gente juntando o aspartame com a sacarina sódica, com o ciclamato de sódio, esses 3 adoçantes, eles estimulam nas células do nosso intestino. O nosso corpo ele possui milhares e milhares de células, o nosso intestino possui milhares de células também. E esses 3 adoçantes, eles estimulam nas células do nosso intestino um receptor que se chama SGLT1, que é um receptor que é como se fosse uma portinha na célula, que é uma portinha que estimula a absorção de glicose, que estimula a entrada de glicose por essa portinha. Estimula a entrada de glicose para dentro da célula do intestino, esses 3 adoçantes. E o que vai acontecer com nós que somos diabéticos? Nós não temos a insulina
para colocar essa glicose para dentro da célula. Nós não temos a insulina que é para abrir a portinha da célula para a glicose poder passar pela portinha, para a glicose poder passar para dentro da célula, que é isso que a glicose tem que fazer, entrar dentro da célula, para dentro da célula a glicose se transformar em energia. Se a glicose ficar sobrando na corrente sanguínea, no nosso sangue, glicose fica alta. Só que a insulina precisa abrir a portinha para a glicose poder passar. E é isso que esses 3 adoçantes fazem. Eles estimulam a entrada de glicose para dentro da célula e vai demandar a produção de insulina para colocar essa glicose para dentro das células. Então, esses 3 adoçantes, eles são hiperinsulinêmicos, eles demandam produção de insulina para colocar glicose para dentro das nossas células, e a gente não tem a insulina, então a glicose vai aumentar. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, que primeiro, que além desses 3 adoçantes serem adoçantes químicos, não são adoçantes naturais, tem até inclusive algum deles que tem relação com câncer, que são carcinogênicos, como o aspartame, e sem falar que eles demandam produção de insulina, estimulam a absorção de glicose nas células, principalmente do intestino, e a gente não tem a insulina para colocar essa glicose para dentro das células, por isso que a nossa glicose acaba aumentando. Por isso que quando eu recebo muitos pacientes diabéticos nesses 11 anos de consultório, as pessoas me relatam que mesmo se cuidando, mesmo procurando se alimentar de forma correta, a gente vai fazer toda uma análise do que está acontecendo com aquele paciente, com aquele indivíduo. Às vezes um simples erro bobo, como o uso de um adoçante desses, pode estar sendo a influência dessa glicemia desequilibrada. Então é essa visão, esse cuidado todo que a gente tem que ter. Agora eu vou falar para vocês alguns adoçantes mais naturais para a gente estar substituindo por esses adoçantes que são químicos. A gente tem, por exemplo, um adoçante que eu gosto muito, para mim é um dos meus preferidos, que é a estévia. A estévia é uma planta, só que na hora de comprar a estévia, a gente tem que analisar se é o adoçante 100% estévia, porque alguns adoçantes estão escritos com estévia. E quando a gente vai analisar os ingredientes, atrás da embalagem, os ingredientes desse adoçante, está escrito ciclamato de sódio e sacarina sódica junto, misturado. Então, o adoçante 100% estévia é uma coisa e com estévia é outra coisa. Esse com estévia é misturado com outros adoçantes, não é a estévia pura. Por isso a importância de vocês, de a gente ler sempre os ingredientes do que foi utilizado naquele produto ou naquele adoçante. Depois a gente também tem o xilitol, que é um adoçante também mais natural. É natural, a gente tem o adoçante eritritol, a gente tem o adoçante maltitol, só que esses adoçantes que terminam com ol, eles podem causar um pouco de gases, um pouquinho de diarreia. Então quem tem intestino um pouquinho mais solto, um pouquinho mais de gases, tem que ter um pouco de cuidado com esses adoçantes. Mas são adoçantes naturais, esses 3 últimos que eu falei agora, tanto o xilitol, eritritol como o maltitol. Para chegar no ponto de dar diarreia ou gases, só se for usar muito, mas quem tem o intestino mais sensível às vezes pode ter um pouco de sensibilidade. Fazendo um teste, usando uma quantidade pequena, vocês já vão ter uma ideia. Mas eles são interessantes para estar se utilizando numa preparação, às vezes vai fazer alguma mistura, algum bolo com ingredientes mais saudáveis, e esses são adoçantes que pode estar se utilizando para cocção, para cozinhar também, né? Lembrando que muitos adoçantes do supermercado convencionais, que são para forno e fogão, para cozimento, eles são adoçantes químicos também. Então é esse cuidado também que a gente tem que ter, sempre optar por um adoçante mais natural possível e menos químico possível. Outro cuidado também que a gente precisa ter é em relação à questão da quantidade que a gente vai estar utilizando desses adoçantes. Porque não é porque é um adoçante mais natural, como estévia, xilitol, eritritol, maltitol, que a gente vai estar utilizando em quantidade exagerada, né? Então a gente também tem que utilizar os adoçantes, por mais que seja mais natural possível, somente no que for necessário, em quantidades moderadas, em pouca quantidade,
né? A gente precisa desestimular esse paladar tão doce da nossa língua. Então, utilizar em quantidades moderadas também. E é isso aí. Espero poder e ter ajudado vocês a abrir um pouco o entendimento de vocês, trazendo informações de qualidade, informações baseadas em ciência, em estudos. Compartilhem essas informações com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem. Deixem aqui o like de vocês, ativem as notificações, se inscrevam no canal para vocês estarem recebendo informações para vocês. Um grande abraço, um beijão!